Olá, meus irmãos, salve Rainha. Estamos reunidos mais um dia na novena de São Padre Pio, meditando sobre a vida dele, para que ela nos sirva como exemplo de como sermos cristãos melhores, pessoas melhores. E hoje eu te convido a meditar sobre oferecer os nossos sofrimentos pelos pecados. Como eu falava no áudio de ontem, Padre Pio sofreu diversos sofrimentos, diversas enfermidades, doenças, mas ele também teve outros sofrimentos que ele carregou durante a sua vida. Ele foi muito perseguido, muito humilhado, acusado de fraude. Diziam que ele projetava os estigmas que não eram reais. Por esse motivo, entre os anos de 1922 e 1933, Padre Pio foi proibido de ouvir confissões e de celebrar a missa em público. Esse foi um dos maiores sofrimentos dele, porque a alegria dele era celebrar a missa, a alegria dele era ficar horas no confessionário, como nós já falamos, A alegria dele era poder salvar as almas através da confissão, fazendo que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, reconhecessem os seus pecados. E ele foi privado disso durante todo esse tempo. Mas ao contrário do que muitas pessoas poderiam fazer, sendo humilhados dessa forma, em nenhum momento Padre Pio protestou, blasfemou contra a igreja. Ele aceitou, foi obediente, assim como Jesus, ele também foi obediente. Padre Pio entendeu que os seus sacrifícios pessoais, oferecidos em união com os de Cristo crucificado, poderiam ajudar a aliviar os sofrimentos dos outros. Cedo em sua vida, ele escreveu ao seu diretor espiritual: "Por algum tempo, eu sinto a necessidade de oferecer a mim mesmo ao Senhor como vítima pelos pobres pecadores e pelas almas do purgatório. Este desejo cresce continuamente em meu coração, tanto que agora se torna o que eu poderia chamar uma forte paixão." Padre Pio perguntava especificamente a Deus se ele podia sofrer pelos pecadores e pelas almas do purgatório. E Deus respondeu a Padre Pio, permitindo-lhe suportar todas essas dores físicas e espirituais durante toda a sua vida. Que então, a exemplo do Padre Pio, nós também possamos ressignificar o nosso sofrimento, ofertando a Deus tudo o que nós passamos. Olá, meu irmão, minha irmã, quinto dia da novena, na graça de Deus. Clamo a intercessão de São Padre Pio neste momento, do meu anjo da guarda, de Nossa Senhora, invocando o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós neste momento. Vem, Espírito Santo, vem com teu poder sobre as nossas vidas, derramando seus dons, suas virtudes. Vem, Espírito Santo, nos iluminando os pensamentos, para a gente aprender com os santos que os nossos sofrimentos não são em vão e que nos santificam e nos levam à salvação. Amém. Meus irmãos, hoje o tema é a gente aprender a oferecer o nosso sofrimento pelos pecados. O primeiro ponto aqui não existe passar por essa vida sem ter algum tipo de sofrimento. Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode ter seus bens materiais ou não, você pode ter alimento ou não, independente, nós passamos sofrimentos, padecimentos. Padecer faz parte dessa vida, da natureza da nossa vida terrestre. Então, não pode permitir que os nossos sofrimentos sejam sofrimentos por simplesmente sofrer. Nós temos que entregar esse sofrimento pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos, da nossa família, da nossa
4 gerações das almas que eu já falei, né, que estão no purgatório, nós entregamos pelos pecadores, né? Assim que a gente aprende com os santos. Nós temos a tendência de fugir da dor e correr atrás do prazer, né? E nós temos que mudar essa mentalidade se você quer viver algo em Cristo, algo mais místico, algo mais profundo. A moção da Servos nesses dias de hoje é #sacrifício. O que é isso? Não, a gente não está pedindo, ou melhor, a gente não está vivendo uma moção para a gente se sacrificar mais do que o sacrifício que a gente já tem no nosso dia a dia. Então, olhe para o seu sacrifício, olhe para o seu sofrimento diário, que é nas pequenas coisas, né? É um filho que você tem que atender de madrugada, é um marido que você tem que, né, dar um suporte, é alguém que vem, né, pedindo uma ajuda, uma palavra. Então, um ato de misericórdia que você tem que parar a sua vida, né, o que você está fazendo para amar e servir o próximo. Então, esses pequenos sacrifícios que a gente faz diariamente, nós não podemos deixar que eles sejam em vão, né? A gente tem que entregar para Jesus, para a nossa santificação, para a salvação da nossa alma e da alma da nossa família, dos próximos. É isso que é o #sacrifício da Servos neste momento. E assim a gente aprende também com Jesus, que ele mesmo fala: quem quer me seguir, pegue a sua cruz, né, e segue-me. É muito fácil a gente amar alguém quando está tudo bem na nossa vida, né? A prova mesmo de você amar alguém é na hora da dor, é quando as coisas estão difíceis, é quando você perdeu o emprego, né? O casamento, né, é provado se você ama mesmo seu marido na hora que as coisas não estão boas dentro de casa. Então é hora de você calar, silenciar, entrar em oração para começar a entregar esse sofrimento para Jesus, porque quem adora Jesus, quem segue Jesus, tem a alma sofrida, mas é firme, porque sabe aonde firmou a sua confiança. Tem uma frase de Padre Pio que ele falava que era assim: eu queria que todo o sofrimento do mundo viesse para mim, mas eu temo estar sendo egoísta por estar privando as pessoas de sua salvação. Eu não preciso nem comentar, né, meus irmãos? É muito forte, é muito bonito. Então, sofrer é um caminho que a gente toma, né, a nossa cruz para chegar até Jesus. Foi Deus que criou o sofrimento? Não, lógico que não foi Deus. Mas Deus não permite algo que ele não consiga tirar algo maior daquilo, né? Então, ele permite sim o sofrimento de modo que você possa, através do seu sofrimento, se santificar, né? Ou redimir os seus pecados, ou entregar para a salvação. Jesus passou pela cruz, ele santificou o sofrimento humano a partir do momento em que ele passa pela cruz. Então todo o sofrimento, ele pode ser redentor a partir de Jesus. Então nós temos que viver a nossa vida, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Só assim nós podemos dar um outro olhar para o sofrimento, para o sacrifício, né? E não olhar com aquele olhos de dor, de piedade, de autopiedade, lamentação, né? Principalmente murmuração, não, né? Quando a gente está sofrendo, tem que aprender com o santo. São Paulo vai falar na palavra: complete em mim o que faltou na paixão de Cristo. E os santos todos, quando você estuda e lê os santos, eles se alegram quando eles têm um sofrimento, meus irmãos. Então, esse tem que ser o nosso olhar. Porque a partir do sofrimento nós podemos entregar a Jesus, ajudar ele a carregar essa cruz, né? Vamos dizer assim. E lembrando, né, de que existe promessas bíblicas aos que sofrem por amor a Jesus. A palavra vai nos falar que o sofrimento dessa vida nem se compara à glória que virá. Então fica aí a dica, né, de não ter medo de sofrer. E entrando no assunto do caminho para a santidade, no dia a dia, nós estamos falando para você começar a renunciar aos seus pecados, além de renunciar, ir lá diante do sacerdote, confessar esses pecados, começar a olhar para os seus erros, né? Não ter vergonha nem medo disso, e começar a estabelecer uma vida de oração íntima. Esse é o nosso caminho de santidade.
todos os dias, dessa dedicação de oração íntima que você tem que ter, você começa a também viver os sacramentos de forma íntima, né? Comungando bem, se confessando bem. Quando a gente comunga, é muito importante que a gente faça 3 atos de fé, esperança e caridade durante a comunhão. Ato de fé, por exemplo, é você reconhecer que Jesus está ali naquela hóstia, que você crê que Ele está ali, eu creio em Ti, Senhor, então você fala isso para Ele, né? Ato de esperança é você pedir virtudes, pedir os dons do Espírito Santo, esperar nele a salvação tua, da sua família. E atos de caridade, que é amor, é falar para Jesus, fala assim, Jesus, eu te amo, né? Se declarar mesmo. Então, você comungando e agindo dessa forma, vivendo esse ato de coração, você vai começar a ter uma vida mais íntima, uma maior entrega na vida junto de Jesus e vai aprofundando no amor, nos dons, nas virtudes, né? Principalmente nessas 3 virtudes teologais, né? Que é fé, esperança e caridade. E essa vida de oração íntima que a gente vai tendo, né? Vai nos transformando pouco a pouco, vai nos iluminando, vai nos mostrando qual o caminho que a gente deve seguir. Então, é a partir daí da vida de oração que você vai vendo que quanto mais enraizado tá os meus pecados, as minhas verdades dentro de mim, mais purificado eu tenho que ser, mais sofrimento para ser purificado, né? Porque eu tenho que combater contra o que eu achava que era certo. Quem disse que o que você acha que é certo realmente é uma verdade, é certo diante dos olhos de Deus? Então, através da vida de oração, os anjos bons, né? Você vai sendo iluminado pelo Espírito Santo, pelos seus anjos, para perceber que as suas verdades não são lá, né? As verdades de Deus, e com isso a gente vai se moldando, vai tentando se adequar à vontade de Deus. É um caminho difícil, duro, né? Pegar a cruz mesmo e seguir, renunciar a si. Jesus fala isso. Não fala assim, renuncie o mundo, ele fala renuncie a si. É a parte mais pesada e mais difícil, né? A gente deixar as nossas vontades, a nossa verdade. Amém? Então fica a reflexão de hoje. Salve, Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a poderosa intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, nosso anjo da guarda, esteja conosco nesse momento. Nós estamos caminhando para o sentido de uma intimidade profunda com o Senhor. E é nesta intimidade que eu venho pedindo a graça do oferecer os sofrimentos, oferecer para o Senhor cada dia. Eu quero te convidar a oferecer todo o seu dia para Jesus. No final da noite, avaliar tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo que o Senhor te deu como graça, aquilo que não foi tão bom, mas o Senhor permitiu por algum motivo, que você vá louvando e agradecendo. O louvar o Senhor na adversidade é renunciar-se a si mesmo. Renunciar aquilo que nós temos como verdade, né? Como a Suécia disse, muitas vezes não é verdade, né? É a nossa verdade, mas será que é a do Senhor? Procurar dizer para o Senhor, Senhor, que se faça em mim a tua vontade. Eu quero estar ao teu louvor e serviço. E obrigado, Senhor, por tudo que eu vivi no dia de hoje. Obrigado por tudo que eu passei. Eu te vejo em cada situação. E assim nós vamos orando. Nós vamos clamando que o Senhor nos dê a graça de saber oferecer a cada ato no coração de Jesus e a renunciar à nossa vontade. E creia que nós vamos nos santificando a cada dia, que nós vamos nos colocando assim na presença de Deus, no louvor, no serviço, na oração.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.